Boa noite! Como vocês estão? Estão bem? Hoje eu estou aqui com outro celular na mão para poder ver aí quem é que tá chegando. Boa noite! Como vocês estão? Gilberto, boa noite? Ou é Felipe? Hum? Fala aí pra mim. Quem que é? Se é Gilberto ou é Felipe? Pra eu falar boa noite direito. Gilberto, boa noite, Gilberto. Seja muito bem-vindo. Gilberto tá sempre aí, eu sempre vejo o seu nome, mas eu fico confusa, eu não sei quem que é, se é um ou se é outro. Oi, Vanessa. Oi, Auri, tudo bem? Boa noite. Ó, todos esses rostinhos que eu tô vendo aqui são rostinhos bem familiares. É a Auri ou é a Aurici? Fala pra mim. Ah, é Gilberto Felipe. Tá bom, Gilberto Felipe. Legal, gente. Deixa eu tirar o volume aqui do outro celular aqui, que senão não vai dar certo, né? Oi, Mayara, tudo bem? Oi, Eliana. Tudo bem, Eliana? Gente, eu não sei o que vocês fizeram hoje, mas eu tô morta. Alguém fez faxina junto comigo hoje? Eliana fez faxina junto comigo hoje, Eliana? Gente, tô morta, morta. Oi, Alexandra. Tudo bem, Alexandra? Agora eu consegui tirar o volume. Gente. Oi, Roberta. Tudo bem? Hoje eu tô com outro celular pra poder ver quem é que tá entrando. Legal, gente. Boa noite. Muito boa noite. Me diz uma coisa aí. Da outra vez eu não consegui ver as respostas de vocês. Gilberto, o que que você faz? Você é professor, psicopedagogo, quem mais também? Auri, queria saber o que que vocês fazem. Maiara é pedagoga. Eliana, pedagoga. A Eliana fez faxina e lavou roupa. Estamos juntas. Tô acabada. Ah, o Gilberto é professor. Legal. É um sofredor, né, gente? Sofredor. Compartilho do seu sofrimento. Compartilho, compartilho. Gente, não é mole essa vida, não. Olha lá, Maiara é pedagoga e dona de casa. Outra sofredora, né? Outra sofredora. Coisa mais linda. Fez faxina hoje? Fez? Também não fez? Não? Gente, hoje nós vamos começar a falar sobre o nível pré-silábico. Por que que a gente vai começar a falar? Porque são tantas minúcias, tantas coisinhas, tantos detalhezinhos, que não dá para falar tudo numa noite só, em 1 hora, em 2 horas, não dá? É muita coisa, né? Ó, a Mayara foi esperta, ela não fez faxina hoje, ela fez ontem. Eu não fiz hoje, filha. Fiz hoje, tô acabada. Todo mundo tá com som? A Roberta tá falando que o dela tá sem som. Ô, judiaira. Todo mundo tem som? Fala aí pra mim. Dá um joinha aí se tá o som tá ok. Que pra mim aqui tava.
O Gilberto diz que tá ok. Oi, Simone. Boa noite, Simone. Seja muito bem-vinda a esse grupo de sofredores. Você é professora, Simone? Conta aí pra nós. E a Vanessa? Ei, Vanessa, você é professora também? A Eliana tá com som. Som. Então vamos lá, gente? Vamos começar então? Aí a gente vai se falando. Vamos lá? Vocês imprimiram essa parte aqui? Não é obrigatório, né, gente? Mas é que eu gosto de ter onde anotar as coisas certinho, para depois bater o olho e lembrar de tudo que é falado. Então, no nosso último encontro, a gente falou, assim, brevemente também sobre sequência didática, né? Que foi esse aqui. Se você perdeu a live do dia 17, ela tá salva, tá bom? É só rolar lá que vocês vão encontrar. E hoje, então, nós vamos começar a falar sobre o nível pré-silábico. Por onde começar, como avançar na prática. A gente tá cansado de ver no Instagram, no YouTube, no Facebook, em algumas palestras que a gente vai, a gente vê as pessoas falando, né, como que é o nível pré-silábico, não é? A gente já sabe aquele negócio meio que de cor. Tem algum palmeirense aí, gente? O pessoal aqui na minha rua, todo mundo é palmeirense. Olha, Vanessa, você é professora iniciante, então você tá no lugar certo, filha. Tá no lugar certo. Então, comenta aí pra mim. Você já foi em muitos cursos? Você já foi, já assistiu muitos vídeos? Já acompanhou muita gente no Instagram que traz aquela regrinha lá, né? Parece que a gente tem que decorar aquilo, né? O nível pré-silábico faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E na hora da prática, você não sabe o que fazer com aquele tanto de informação, com aquele bolo de informação. Tá, eu sei que o pré-silábico faz isso. Mas e aí? O que eu faço com essas informações todas? Já aconteceu isso com você? Você vai, senta lá naquela formação e eles falam, explicam. E aí você olha para o lado e fala assim, tá, e agora? Como é que eu faço com que essa criança avance? Porque até aí, saber onde ela tá, saber do nível pré-silábico, essa parte eu entendi. Mas e agora? A partir daqui, o que eu faço? Já aconteceu com você? Comenta aí pra mim. Comenta aí. Olha lá, Vanessa falando que fica realmente perdida nas informações. É uma loucura, gente, é uma loucura. Vanessa, você tá começando, ó, 21. E eu ainda vou nesses cursos e ainda fico enlouquecida. Oi, Marielle. Tudo bem, Marielle? Seja bem-vinda. Boa noite. Então, gente, se vocês pegaram, se vocês imprimiram aí, né? Então, eu vou seguir o que tá aqui, tá bom? Eu vou ler aqui para aqueles que não fizeram a impressão ainda, depois vocês podem até fazer. Então, nível de hipótese de escrita pré-silábica. Então, eu vou falar aqui algumas características que muitos educadores, muitos estudiosos do assunto concordam com essas características, tá? Então, característica. Escrever e desenhar tem o mesmo significado nessa fase. A criança não diferencia letras de números. Não entende a escrita como uma representação gráfica da fala, né? Algumas crianças acreditam que para escrever uma palavra são necessárias pelo menos 3 letras. Tem umas que até colocam mais, 4, 5. Elas não... você dita mel, você dita pé, e elas acham que tem que colocar um monte de letras. Tem criança que
o tamanho do papel que você der é o tanto de letras que ela vai colocar. Ela acha que ela tem que preencher tudo. Por quê? Porque ela tá acostumada a ver texto, né, de livro, de adulto, e ele não começa aqui no cantinho e não vai até o final. Então ela acredita que precisa usar tudo isso de letra. Usa também muitas das vezes letras do próprio nome. Oi, Sheila! Oi, Sheila, tudo bem? E também relacionam o tamanho do objeto com o nome do objeto. Por quê? Porque ela pensa que o que está escrito é o objeto. Então, elefante precisa de um monte de letra. Formiga precisa de pouquinhas letras. Casa precisa de muitas letras, porque casa é grande. Porta, pouquinhas letras. Janela, pouquinhas letras. É assim que as crianças imaginam. Que é o tal do realismo nominal, né? E todas elas apresentam leitura global. Você pede para que elas façam a leitura e elas passam o dedinho na palavra toda, de uma vez, né? Então, essas são aí as características principais que muita gente coloca para nós, né? Tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto em livros mesmo, né? Muitos estudiosos do assunto, você vai lá e compra aquele livro que tá todo mundo comentando. Quando você vai ler, tá lá aquelas regras e o que você queria mesmo, que eram as dicas de como fazer com que essa criança avance. Não tem. Aí não tem. Aí vou ficar te devendo. Não é assim? Ou então é uma dica muito superficial que você não consegue relacionar com a prática na sala de aula. É um negócio assim que parece que tá tão distante. Cita algumas coisas que você deve fazer, alguns temas que você deve abordar, mas não aprofunda. Então você fica com aquela cara assim de não entendi. Então, nós temos aqui na nossa folhinha os desafios. E os desafios, vocês vão me ajudar aí a escrever, certo? Então, se você imprimiu ou se você não imprimiu, me ajude aí a colocar os desafios. Quais são os desafios que a gente precisa superar para que essa criança ela avance? Então, eu já sei que a escrita e o desenho para ela tem o mesmo significado, certo? Partindo daí, qual que é o meu primeiro objetivo então? Mostrar para ela que nós utilizamos letras ao escrever. Nós não utilizamos desenhos, nós utilizamos letras para escrever, tá? Então esse é o primeiro desafio, que ela precisa compreender isso, que nós utilizamos letras para escrever. Voltando lá na nossa lista de novo, a criança não diferencia letras de números. De novo, a criança precisa entender que nós utilizamos letras, tá? Algumas crianças acreditam que para escrever ela precisa de um determinado número de letras, né? Que eu tava comentando aqui agora com vocês. Como é que a gente vai fazer para que ela perceba que, sim, tem um determinado número de letras, porém, né, essas letras ou sílabas, os pedacinhos, eles são correspondentes à fala. Nós precisamos levar as crianças a perceber que a escrita nada mais é do que bem a grosso modo, tá, gente? Que escrita é a representação da fala. Bem a grosso modo, traduzindo assim em miúdos. O Gilberto tá perguntando aqui se eu sou professora de reforço. Não, eu sou professora da rede pública aqui da cidade vizinha, que é vizinha mesmo, né? Bem coladinho.
Estou bem no limite de município praticamente. E eu dou aula pro primeiro ano do ensino fundamental no período da tarde, certo? Então, vamos lá. A criança precisa entender, então, que nós utilizamos letras para escrever, ela precisa entender que esses pedacinhos, que essas letras que eu vou usar, elas são correspondentes à fala. E que a palavra, ela não é o objeto, não é a coisa, não é, tá? É isso que a gente precisa colocar aqui para elas, então. E como é que eu inicio esse trabalho? Como é que eu inicio esse trabalho? Consciência fonológica. Porém, eu gosto e eu acho eficaz que antes da consciência fonológica, a gente realize um outro trabalho, que é um trabalho de estimulação da escuta ativa. Já vou explicar o que é isso. E é muito importante. Eu vou usar aqui um exemplo que a minha coordenadora acabou me dando esse exemplo sem querer essa semana. Opa, chutando o negócio aqui. Ela mora numa região onde passa a linha férrea. Aqui na nossa região passa a linha férrea. E aí, eu falei para ela, nossa, é terrível. Eu fui para missa numa igreja próxima da linha férrea e é difícil demais acompanhar, porque você tá no meio da celebração ali concentrado, passa o trem e o trem passa do lado, você sente a vibração no chão e o som é ensurdecedor. Falei para ela, né? E eu falei, como que você mora nessa região assim tão próximo? Nossa, deve ser muito difícil. E ela falou assim pra mim, não. Com o tempo, você se acostuma e você não percebe mais o som. E é isso o que acontece conosco. Eu moro aqui bem próximo da rodovia. Não me interfere em nada. Mas quando eu recebo pessoas que não moram próximo de rodovia aqui em casa, eles têm dificuldade até para conversar no quintal. Por que para mim não atrapalha? Porque com o tempo, o ouvido acostuma. E a gente não acaba perdendo essa sensibilidade ao som. Oi, Mari, tudo bem? Oi, Fabi. E aí, o que acontece? A criança, da mesma forma, como esses dois exemplos de adultos. Com o tempo, ela vai se acostumando com os sons do ambiente, e vai perdendo a capacidade, aquela audição aguçada. E é isso que nós precisamos fazer com as crianças, aguçar a audição. Preparar o ouvido para receber depois os sons das letras, tá? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, dessa preparação. O ideal é que essa preparação seja feita lá na educação infantil, assim como a introdução da consciência fonológica. As atividades da consciência fonológica também devem ser iniciadas lá na educação infantil. Porém, todavia e contudo, nós recebemos alunos no primeiro ano do ensino fundamental que não tiveram nada de consciência fonológica, que não tiveram a audição preparada. Eu recebi esse ano nas aulas presenciais, né? Porque no remoto é tudo tão mágico, no remoto todo mundo é alfabético, né? Com vocês aconteceu isso? Você recebe ali as crianças, vai fazendo sondagem, vai recebendo as atividades impressas de volta para fazer a correção, tá todo mundo alfabético. Quando vem para a sala de aula que você vai descobrir que tem nada a ver, foi tudo ali totalmente diferente. Então eu recebi esse ano, oi Monique, eu recebi esse ano
um aluno em especial que estava na fase iconográfica. Iconográfica misturado com garatuja. Iconográfica, o que que é? Representação por meio de desenho. Então eu pedi para ele escrever as palavras que eu fui ditando na sondagem de palavras. Ele colocou garatuja, colocou tentou fazer algumas bolinhas, alguns traços meio sinuosos. E quando foi a frase, ele fez um desenho. Colocou a palma da mão assim, fez um super desenho para mim. Então esse é o primeiro ano. Então o que eu tenho que começar com esse aluno de primeiro ano? Ah não, já passou o tempo de preparar a audição, já passou o tempo de introduzir consciência fonológica, já passou o tempo. Agora é primeiro ano, é vida que segue, é daqui que eu vou. Não é assim. Então, quando a gente recebe a criança, eu não parto de onde eu acho. O meu ponto de partida é de onde ela precisa. Zona de desenvolvimento proximal, né? Eu tenho que oferecer para ela o que ela precisa, certo? Então tá, eu posso iniciar com o primeiro ano as atividades de estimulação da escutativa. Com o primeiro ano, eu não vou precisar de um trabalho tão grande quanto na educação infantil. A educação infantil, o trabalho é muito maior, certo? Mas eu gosto de iniciar sempre com esse trabalho e eu falo para eles por que é que nós vamos fazer esse trabalho. Primeiro, porque é divertido, nós vamos nos divertir muito, vai ser muito legal. Tem uma série de brincadeiras que nós vamos fazer sonoras. E tem uma coisa, todo mundo tá aqui para aprender a ler e a escrever, certo? Certo, ok. E eu já vou começar contando para vocês um segredo. Tem um segredo, vocês não sabiam que tem um segredo? Tem sim. O segredo é, para ler e escrever, antes de tudo, eu preciso ouvir. Ouvir. Esse é o segredo. E aí eu falo para as crianças que vocês vão ver, vocês vão descobrir comigo que tudo que a gente fala vira escrita. E aí a gente começa com essa estimulação da escutativa. Então, recapitulando, para o primeiro ano eu faço com menos atividades. Depende da necessidade. Na maior parte das vezes não precisa de tantas atividades assim. Eles já pegam e eles gostam de brincar. E todo dia a gente pode fazer a brincadeira no final da aula, depois que todo mundo guardou o material, alguns jogos, tá? Depois, a gente tem a consciência fonológica, que nós vamos falar sobre ela no próximo encontro, tá? Nós vamos falar também sobre a contagem, porque muitas vezes você quer que a criança conte número de pedacinhos, de sílabas da palavra, mas ela não sabe contar. Esse meu aluno que chegou lá, garatuja e iconográfica ali juntas, ele não sabia contar até 3. Não sabia. Então, como é que ele ia avançar no nível, dentro do nível ali? Se ele não sabia contar. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento, muito sensível, né? Eu costumo dizer que a alfabetização não é para qualquer um. E não é mesmo, porque exige muito de você. É cansativo, às vezes é exaustivo, é coisa de amor mesmo. É coisa de amor mesmo. Oi, Tiago, tudo bem? Ai, que feliz que estou
Faz tanto tempo que não te vejo, Tiago. O Tiago fez algumas atividades um tempo atrás aí, que eu vou comentar no nosso próximo encontro. Uma estratégia que ele utilizou e alfabetizou ali, ó, muita gente. Alfabetizou não, né? Deixou todo mundo ali alfabético inicial. A maioria da sala dele, tá? Vou falar para vocês no próximo encontro o que meu amigo Tiago fez. Então, gente, eu vou falar aqui com vocês sobre a escuta ativa, mostrando um pouquinho do material que vocês vão receber ao final da live de hoje, tá? Uma coisa importante. No final da live, eu vou dar de novo aquela frase. Ai, que chatice, Paula. Por que essa frase? Por que já não coloca lá no Telegram? Já não facilita a vida. Sabe por quê? Eu vou utilizar aqui um trecho do livro da Luciana Brits e da Roselaine, que é o mais novo livro delas. Ó, se vocês não leram, leiam. Esse livro é bem bacana. Educação baseada em evidências. Eu vou ler um trecho aqui para justificar essa coisa da frase que tem que ser dita lá no final para poder receber o material. Ó, lá na página 134, elas dizem assim: não é suficiente saber o que funciona. É preciso saber por que funciona. Quando sabemos que uma estratégia é eficaz, temos vontade de já usá-la em sala de aula. Mas se fizermos isso às pressas, sem conhecer de fato o que está por trás dela e quais habilidades ela estimula, é bem provável que não conseguiremos tirar o melhor proveito desse método. É a nossa compreensão sobre o que embasa a prática e de que forma podemos usá-la melhor que fará a diferença na hora de implementá-la. Tá aqui, educação baseada em evidências, o que todo professor precisa saber. Então, muitas vezes a gente coloca as atividades e o povo surta, né? Vai imprimindo e vai aplicando as atividades e aplica na hora errada, no momento errado, com a criança errada. Então, é por isso que para ter acesso ao material, eu falo lá no final da frase, perto do final, eu falo a frase, porque aí a pessoa vai ter que assistir, tá bom? Então aqui, ó, é um mundo de sons. Então esse aqui é a estimulação da escuta ativa, tá? Oi, Cleo Fabrini. Vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar gravada para assistir depois. Aí você vai lá e volta o que você perdeu, tá bom? Joinha? A Marielle também perguntou se vai ficar gravada. Vai sim, tá? Então, olha lá. Um mundo de sons. Então, eu gosto dessa coisa do lúdico, do mágico. Eu já falei para vocês da apresentação, né? De como você apresenta. Então, eu selecionei aqui este livro, velhinho, Dona Baratinha, da Ana Maria Machado, né, recontado por ela. Esse livro aqui, gente, ele me acompanha há muito tempo, já, muito tempo. E por que que eu escolhi esse livro? Porque a Dona Baratinha, ela tá lá limpando a casa dela e ela encontra uma moeda, o dote. E ela então vai poder se casar porque ela tem esse dinheiro, ela tem o dote, certo? E aí, o que acontece? Ela vai lá pra janela e começa a cantar, né? Quem quer se casar com esta linda baratinha? E vai cantando. E vai aparecendo vários animais querendo se casar com ela. E aí nós vamos fazendo os sons dos animais. Então aparece o boi, aparece o cavalo, o cachorro, o gato, enfim, aparecem diversos animais.
Você não tem esse livro? Não tem problema. Você vai selecionar aí uma história, um livro que tenha vozes de animais, porque as crianças adoram, amam imitar animais, principalmente na educação infantil. E o primeiro ano também gosta. Ama, ama, ama. E aí, a primeira atividade que tem aqui, ela tá relacionada com essa história, tá? Então tá aqui. Eu contei a história, nós brincamos, nós repetimos os sons de cada animal de modo exagerado, nós demos muita risada, foi assim muito legal, certo? Quem tem assim habilidade para fazer fantoche, palitoche, gente, é o momento, tá? Aí depois, né, que a gente contou a história, nós vamos... Já contamos a história, fizemos as imitações, né? Eu fiz, eles fizeram, todo mundo fez junto, beleza. Agora nós vamos para a sistematização. A atividade na folhinha, tá? Então essa daqui é a primeira atividade, é para pintar. Então na história da Dona Baratinha, vimos muitos animais. Pinte somente os animais que emitiam sons bem fortes. Então nessa atividade... nós estaremos estimulando a diferenciação sonora, tá? Diferenciação sonora. Forte, fraco. Tem uma música do Cocoricó, que é o Sapo Martelo, que ficava lá no meio da lagoa, que tem também, né? Ele falava alto, falava baixo, grosso. Então você vai fazendo essa brincadeira com as crianças e prepara as atividades de acordo com esse momento que você fez, tá? Para que elas possam fazer aí a diferenciação sonora. Necessariamente precisa ser dessa forma a atividade? Não, você pode pedir para a criança desenhar. Desenhe aí para mim qual animal tinha a voz, emitia o som fininho. Eles vão desenhar. O outro grupo, desenha aí para mim qual animal emitia o som forte. E assim por diante, tá? Então nós temos aí a primeira atividade, que é diferenciação sonora. Depois no material, a gente vai ter aqui mais uma atividade de diferenciação sonora, que tá na segunda página, não precisa ser no mesmo dia, tá bom? Nós temos aqui quais emitem sons agudos, então a gente falou do forte, aí agora a gente vem pro agudo. Depois aqui nós temos uma combinação, vamos combinar? O azul, ele vai representar o som agudo. E o vermelho vai representar o som grave, que é o forte. Então, para as crianças ligarem. O legal é você levar para a sala de aula os sons que estarão aqui. Porque a criança pode não conhecer alguns desses sons, tá? Depois nós temos mais uma atividade, assim, só que é com animais. Nós temos uma aqui que... sabe aquela atividade do cotonete? E aí a gente já trabalha grafomotricidade e trabalha diferenciação também sonora. Olha só. Vamos combinar. Som agudo, tinta azul. Som grave, tinta vermelha. Então tá lá no potinho os cotonetes e ela vai pintando conforme ela vai ouvindo. Então você vai colocando ali uma sequência. Tá? Então aqui a gente já trabalhou diferenciação sonora e trabalhou sequência sonora, certo? Aqui nós temos também atividades de sequência sonora. E aqui já tem uma bolinha a mais, que é a pausa. Então a gente faz a sequência, por exemplo, grave, fino, pausa. E aí a gente vai fazendo junto com as crianças. Tem escola que tem bandinha rítmica, né? Dá pra fazer também. Aqui
são movimentos corporais, porque os sons, nós temos um mundo de sons. Os sons estão nos animais, estão nos meios de transporte, estão em diversos lugares. E eu também posso fazer sons, emitir sons com o meu corpo, certo? Então, olha lá, com o corpo. Então, nós temos bater palma uma vez, bater palmas 2 vezes, bater o pé uma vez, bater os pés 2 vezes. Temos fazer silêncio, que é a pausa, tá? Então, nós temos aqui sequência. E nós temos também atenção, o que você ouviu, tá? É uma outra atividade. Então, nós temos 4 tipos de atividades dentro desse material: diferenciação sonora, identificação sonora, sequência sonora e atenção. A atenção ela é bastante importante porque você vai pedir para a criança fazer uma atividade, ó, por exemplo, essa daqui. Eu posso colocar algo para a criança ouvir, um som, e aí eu vou falar para ela assim, ó, preste bastante atenção no som que eu vou colocar aqui. Todo mundo ouviu? Agora você vai circular o que você ouviu. É uma possibilidade. Tem outra possibilidade aqui. A professora vai falar, ó, tem várias crianças brincando. E eu vou falar assim, ó, circulem para mim as crianças que estão pulando corda. Atenção. Então, ele tem que estar atento para a comanda, para o que eu falei, para ele poder circular. Também é uma atividade relacionada à percepção auditiva e atenção, que é o que a gente vai estar trabalhando nesse material aqui, preparando para receber, então, a... Oi, girassol! Gosto de vocês. Então, a gente vai estar preparando a criança para o que há de vir. Então, olha só, nós trabalhamos palma, nós trabalhamos pé, nós trabalhamos estalar de dedos, nós trabalhamos assobio. Gente, é uma gama de possibilidades que vocês podem criar aí em brincadeiras sonoras, tá? E aí depois eu vou falar, o corpo produz muitos sons, né? E qual é a parte do corpo, vamos dizer assim, que produz mais sons? Aí vamos ver se eles chegam até a boca. Então, para escrever, a gente precisa estar, ó, com o ouvidinho atento aos sons que saem da boca. Porque a escrita, ela é a representação sonora da fala, tá? Então, olha só as brincadeiras que a gente pode fazer em sala de aula. Seu mestre mandou, é a comanda, né? Eu tô falando e a criança precisa prestar atenção para fazer exatamente o que o mestre mandar. Ai, Paulo, que brincadeira boba. Pois é, brincadeira boba, mas aí, com essa brincadeira boba, a gente pode já iniciar ali, não vou chamar de diagnóstico, né? Mas a gente pode observar as dificuldades da criança já nessa brincadeira. Eu tenho um aluno ali dentro da sala de aula que ele não consegue, a impressão que dá é que ele não entende a comanda. Então, seu mestre mandou fazer tal coisa, ele não faz, ele ri, ele cutuca o amigo, ele permanece sentado. Já aconteceu isso com vocês? Eu fico boba quando tem professor que fala assim, eu alfabetizo todos os alunos que chegam até mim eu alfabetizo e eu vou ensinar você a alfabetizar também comigo em 30 dias. Eu fico boba com isso, vocês não ficam? Eu fico boba, como consegue, né? Em 30 dias. Corre lá, ó,
Ó, clica aqui embaixo, aqui, ó. Você vai aprender comigo a alfabetizar em 15 semanas. Aí já começa a acreditar um pouco mais, né? Tem alguns fatores, gente, que favorecem a aprendizagem e a gente precisa estar ligadinho. Quais são esses fatores? Alimentares. Se essa criança ela não tem uma alimentação adequada, né? Ela é uma criança carente, ainda mais agora na pandemia, que a gente sabe tantas e tantas histórias de tantas e tantas pessoas que estão passando necessidade. Elas não estão conseguindo se alimentar direito. Se a criança não se alimenta direito, isso vai interferir na formação. Vai atrapalhar, sim, a aprendizagem lá na frente. Outro fator, emocional. Emocional. O ambiente onde essa criança vive, a expectativa que colocam em cima da criança ao ingressar na escola. Eu já recebi em outros tempos um aluno que ele tinha medo de sentar, tinha medo de tomar água, tinha medo de brincar. Tamanha foi a pressão psicológica ali dos pais, os pais amedrontados com o ingresso dessa criança na escola, passaram todo o medo para essa criança, o emocional abaladíssimo. Como que essa criança vai aprender? Então, olha só, temos duas situações aqui então, hein? E dentro do emocional, já destaquei o familiar, certo? E temos também o pedagógico, né? O pedagógico é quando eu erro na escolha da atividade. Quando eu não faço a intervenção adequada. Eu também tenho culpa nisso aí, né? Mas esses são os 4 fatores principais. Então, nessa atividade, dessa brincadeira do seu mestre mandou, já, ó, acende uma luzinha. Peraí, esse meu aluno, o Joãozinho, ele não tá entendendo o que eu estou pedindo para fazer. E é uma coisa simples. Eu vou e anoto. E eu vou continuar observando como que ele vai se comportando, né? De repente, eu converso lá com a coordenação pedagógica e a gente faz um encaminhamento. Encaminhamento para o psicólogo, né? A gente tem que observar se essa criança ela está enxergando. Tudo isso a gente tem que observar. Se ela está enxergando bem, se ela está ouvindo bem, né? Problemas no processamento auditivo. Tudo isso a gente precisa estar muito ligado nesses detalhezinhos. E essas brincadeiras podem nos ajudar, sim. Então tem o senhor caçador, né? Que fica lá, uma criança sai da sala de aula e o professor combina quem vai ser o gato. Você vai ser o gato. Então quando o caçador entrar, todo mundo quietinho, o gato vai miar e ele tem que descobrir pelo miado quem miou. Essa brincadeira eu amava na escola. E aí você tem que descobrir quem é que miou. Olha só, né, a atenção, a identificação, a diferenciação sonora que eu estou trabalhando nessa atividade. Para as crianças da educação infantil, musicalização infantil. Música, rima, histórias rimadas, histórias com repetição, né? Todo essas atividades, essa gama de atividades, essa gama de possibilidades vão ajudar, vão favorecer lá na frente. Não adianta chegar na sala de aula no primeiro dia de aula achando que, não, eu já vou começar com consciência fonológica hoje.
Bola. O que rima com bola? Mola. E o que mais? Cri, 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 cri. Eu não preparei o ouvido, a audição do meu aluno para isso. E eu preciso preparar. Preciso fazer muitas brincadeiras antes, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu fico... Eu imprimo, gente, o material. Eu pego lá, faço o material lá para vocês, aí eu imprimo, faço todas as anotações dentro, pra gente poder não perder nada aqui. A última parte, a última coisa que eu queria falar com vocês hoje, eu já falei na outra aula, mas é muito importante. O ensino explícito. Eu já falei na outra aula e retorno. Se a criança não entende o que ela tem que fazer, ela vai fazer errado. A gente tem que deixar de ser adultocêntrico e pensar um pouquinho, tentar pensar como uma criança. O que é muito óbvio para você, para a criança, pode não ser. Então precisa, sim, ser muito claro na explicação, muito claro, muito direto, muito objetivo. Isso é o introduzir, certo? E nessa introdução eu preciso mostrar para eles como é que se faz. Aí eu vou dar o bingo sonoro. Então, todo mundo recebeu aí a cartelinha. A Pro vai colocar um som, ó, demonstra, mostra como que é o som. Que som que é esse? Todos eles vão dizer, é o trem. Ótimo. Eu tenho trem na minha cartelinha? Não. Então eu não vou marcar nada. Vou colocar o próximo som. Ih, é uma sirene do bombeiro. Eu tenho? Sim, então eu vou fazer um xizinho. Eu preciso mostrar para a criança o que ela tem que fazer, seja nessa atividade, seja em qualquer outra atividade. Passo 2. Eu preciso retomar com ela. Eu preciso mostrar para a criança o que é que ela vai fazer, depois que ela faça junto comigo, depois que ela retome também junto com os colegas. Então agora eu não falo nada, vocês vão fazer e vão me dizer, beleza? Depois, sistematizar, folhinha. Folhinha é a última parte e muitos de nós começamos pela folhinha e nunca se começa pela folhinha. Quando a gente para de iniciar pela folhinha, a gente vê que a aula flui. Porque quando você entrega a folhinha, vai assim tão rápido. E a satisfação que a criança tem de fazer, eu consegui fazer, motiva. Último, consolidar, tornar estável. Então, a gente fez, sistematizou. Ainda não está consolidado. Pela sistematização ali na correção da folhinha, eu percebi que metade da sala ainda não entendeu como que era o processo. Eu repito a atividade. Da mesma forma? Pode ser, mas pouco interessante, né? Vamos pensar numa outra estratégia, num outro jogo, numa outra brincadeira? Numa outra música, né? E eu deixei aqui uma frase do Paulo Freire que eu gostaria de ler para vocês. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, olha só, ninguém caminha sem aprender a caminhar. A gente não pode dar as coisas prontas para as crianças, a gente precisa de desafios. São os desafios que vão fazer elas avançarem. Professor, professora,
Ninguém caminha sem aprender a caminhar. Ninguém ensina parando de estudar. Ah, eu fiz pedagogia há 5 anos atrás, nunca mais li nada, eu tô desatualizada. Corre para estudar, tá? Sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo, retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar, a gente não caminha, a gente fica parado. E a vida, ó, passa. Eu espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. No próximo encontro, então, nós vamos falar sobre a consciência fonológica, tá bom? Hoje eu vou deixar com vocês o mundo dos sons. Ah, mas e aqueles cards? Tem os cards? Tem os cards. Deixa eu mostrar pra vocês os cards. Eu mostrei os cards porque eu não tava aguentando de alegria. Quando eu fiz os cards, eu precisava mostrar. E eu sou assim, quem trabalha comigo sabe. Eu faço uma coisa, eu fico que não me aguento, eu preciso compartilhar. Preciso mostrar. Olha o que eu fiz, olha que bonito. Então tem os cards, eles são pistas sonoras. Pistas sonoras. Então, tem muita gente que faz uso dos cards, né? Tem a Sandra Pugliese, que ela tem os cards das onomatopeias, que é bem legal. Tem também a Sirlene, que fez também os cards de pistas sonoras. Esses cards aqui de pistas sonoras, eles são bem especiais para mim, porque eu fiz. Esse aqui já é o segundo modelo que eu faço. O primeiro eu fiz com a minha filha, que estava em fase de alfabetização, no ano passado, né? No período remoto. Então, a gente ia falando assim, o que lembra o som do T? Ah, lembra tocando no teclado do tablet. Aí aqui atrás tá escrito, né? Então a gente foi fazendo assim. O que lembra o som do R? Ah, é o porquinho, mamãe. E a gente foi montando esses cards. Alguns cards, eles sofreram alteração agora, né? Nessa nova versão. Porque os alunos foram opinando, né? E a gente vai melhorando. Por quê? Quanto mais próximo esses cards aqui estiverem da criança, mais sentido vai fazer. Então, o ideal mesmo é que esses cards, eles sejam feitos com os alunos, com o auxílio dos alunos. Né? A gente apresenta o som da... O que parece? O que te lembra? O que te lembra? Ah, tem um dia que... Sabe o que tá me lembrando? Um dia a minha mãe tava fazendo ovo cozido e colocou uma tampinha que não era da jarra que tava lá. E aí começou a ferver aquela água borbulhando e começou... Igualzinho. Aí nós fizemos o card. Ah, o jacaré. O que parece... O jacaré, falei errado. O J. O J foi o mais engraçado, gente. O que parece o som do J? J, 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 j. É a máquina de lavagem. J, 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 j. Tem pessoas que não gostam, né? Porque falam que, quando você faz esses cards, você tá trocando, né? Você tá trocando a letra por um símbolo. Tá vendo esses cartazes aqui atrás? Que tem aqui em cima da minha lousa? Eles são só decorativos. Esse lugar aqui onde eu estou é onde eu gravava as aulas no período remoto. Então eu tinha aqui a lousinha e tinha um enfeitinho aqui atrás, aqui enfeitinho. Na minha sala de aula não é assim. Não tem o alfabeto com desenho, porque eu não gosto. Senão a criança fica assim, é o M do macaco? É o M do macaco? É o S do sapo?
E a gente não quer que a criança associe essa figura. Mas, 2 anos já que... o ano passado, né? E esse ano utilizando essas pistas sonoras. Com as pistas sonoras, eu percebi que não aconteceu isso. Porque a gente está associando o som, não é a imagem propriamente dita. Porque eu apresento, né, a letra para eles, o J. Aí eu faço a dancinha da máquina de lavar, né? Assim. Todo mundo comigo, é a máquina de lavar quebrada da Pro. E não mostro mais o cartão. Quando nós formos escrever, que a gente tiver lá na lousa, lá nas intervenções todas, janela. É com A. Tá. Tem o A, mas antes do A tem um outro som, ó. Já. Aí um vai falar assim, é o som da máquina de lavar quebrada da Pro. Entendeu? Então eu gosto de utilizar esses cards sonoros para isso, para lembrar ali, ajudar a lembrar o som, tá? Aí depois, se vocês tiverem interesse, aí vocês me falem, que daí eu passo para vocês, pelo menos para vocês terem uma ideia. Eu acho legal vocês terem uma ideia, mas que vocês possam construir esses cards de pistas sonoras com a própria turma. Eles vão se sentir tão importantes, eles vão se sentir parte do processo de alfabetização, parte. Nós ajudamos a professora a encontrar o som, vai ajudar muito mais na memorização, na percepção, né? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, lembra daquela... Foi da semana passada, faz 10 dias que a gente se encontrou, parece que foi semana passada. Do jogo da abelhinha mel, era isso aqui que era para ser feito, né? Ó. Então aqui é uma caixinha que a gente tira uma figura. Opa, peguei a figura que não tem nada. Uma figura. Olha, borboletinha tá na... E aí a gente canta lá com as crianças e tal. E aí a gente... Disso aqui, a gente já começa assim, ó. Borboleta. O que mais começa com esse som? Olha a literação. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem. Semana que vem também eu mostro um pouquinho... Não é na semana que vem que eu vou mostrar isso aqui não. Isso aqui é na última. Da apostila que eu montei. Ela é bem grandinha, ó. Para vocês terem uma ideia aí, sugestões aí de como introduzir os sons das letras. Esse aqui é bem legal. Já é o segundo ano também que eu tô usando e ela tá passando por reformulação também. Junto com as crianças, a gente vai consertando os errinhos. Gente, eu vou ficando por aqui. Morrendo de saudade já de vocês. Já mandando um beijo pra Monique. Um abração pro Gilberto. Pra EVA Personalizados. Oi, Gionice. Você chegou agora, Flor? Chegou agora? Vou deixar gravado pra você, tá bom? Aí você assiste depois. Ó, Débora, mãe de aluna minha. Olha, muita gente aqui legal. Muito feliz em vê-los, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E a frase, gente? A frase, vamos lá. Um mundo de sons. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Dá tchau pra mim.